Olá, meus amigos. Estou aqui trajado com o meu fato angolano, a roupa de gala, né, que de vez em quando nós usávamos lá em Angola, em homenagem a dois fatores. Primeiro, lembrando a recepção que eu tive quando eu trabalhei lá entre 2007 e 2008, né, o carinho da população sempre foi muito bem recebido. Então, isso traz boas lembranças. E também porque eu acabei de colocar ao ar um episódio que eu gravei com o Farhad Abdollahian. Ele está no Níger, é consultor de projetos da UNOPS, o braço de projetos da ONU, e nós falamos sobre como fazer projetos em ambientes hostis. São situações bastante diferentes entre o Níger e Angola, mas além de estarem no mesmo continente, tem algumas semelhanças de dificuldades de projeto, de maneiras de você contornar algumas dificuldades. Mas, é claro, como eu disse, que a situação do Níger ela é muito mais precária em relação à infraestrutura e às necessidades mais básicas da população. Mas essa conversa me trouxe várias lembranças de coisas que eu vi por lá e que me ajudaram a enxergar projetos de maneira diferente. Então foi uma experiência bastante rica, bastante interessante. E muitas vezes a gente vê que os projetos não são dimensionados ou concebidos de maneira a facilitar a execução pensando nas dificuldades locais ou específicas daquele empreendimento. Então é sobre isso que eu gostaria de bater o papo com você aqui hoje. Bom, o trabalho lá entre 2007 e 2008 era desdobrar uma carteira de projetos para auxiliar a província de Benguela a melhorar o seu IDH para chegar no médio desenvolvimento humano dentro de um certo horizonte. Como é que isso surgiu? Os países da África subsaariana fizeram um acordo com a ONU para conseguir linhas de financiamento para melhorar a condição de vida das suas populações. Então, eles tinham que submeter um plano dizendo o que eles iam fazer, quanto isso ia custar, fazer uma programação de longo prazo, um desembolso por vários anos, para que então eles tivessem acesso a esses recursos. E o governo de Angola acabou dividindo esse escopo para cada província, cada estado, desenvolver o seu plano. Então foi para fazer um desses planos que a consultoria que eu trabalhava foi chamada. Então nós fomos lá para a província de Benguela e ficamos na cidade de Benguela, que também tem o mesmo nome, que é a capital da província. Então aí já começa a parte interessante do projeto, porque nós tínhamos que fazer o desdobramento estratégico dos objetivos para transformar esse objetivo estratégico numa carteira de projetos, ou em várias carteiras de projetos. Então, é um exercício que toda empresa privada deveria fazer, e quase nenhuma faz. Então, é olhar aonde a empresa espera chegar no futuro e conseguir traduzir isso em carteiras de projeto que ela vai passar a perseguir para chegar naquele ponto. Então, no nosso caso, nós tínhamos que decompor o IDH. Então, quais são os indicadores que levam à nota do Índice de Desenvolvimento Humano para entender que projetos precisariam ser executados para que o indicador melhorasse. Então, foi realmente bem bacana, você vem desdobrando em vários quesitos e depois começa a construir carteiras de projeto para impactar nesses indicadores. E isso tudo tem que ser casado. Então, se eu estou fazendo um projeto de aumento de número de escolas, eu preciso ter projeto de formação de professores. Eu preciso ter uma previsão orçamentária para o aumento de despesas correntes que o Estado vai ter, porque tendo mais escolas, mais professores, os custos são maiores a cada ano, e isso vai reduzindo a sua capacidade de investimento. Então, foi realmente um trabalho muito bacana. E apesar de eu não estar lidando em nada com projetos de construção por lá, pelo fato de nós nos envolvermos com todas as secretarias da província, de todas as áreas, então desde infraestrutura, obras públicas, mas também saúde, educação, proteção à família, proteção à mulher, nós então acabávamos nos envolvendo em uma série de iniciativas. E dentro de uma dessas iniciativas, eu fui convidado algumas vezes pelo governador para acompanhar delegações para o interior, para acompanhar obras que estavam sendo executadas. Então eram projetos que eram concebidos e desenhados, os projetos arquitetônicos e tudo vinham de Luanda, e o governo do estado ficava meio que acompanhando a execução. Era tudo contratado pelo governo central, mas de vez em quando eles tinham que ir acompanhar. Então eu tive a rica oportunidade de poder viajar pelo interior da província
e ter um contato mais direto com a realidade da população. Então era muito comum vermos as mulheres indo para o campo sob um sol de 40 graus, com o filho amarrado nas costas, naqueles panos, né, os panos coloridos, e muitas vezes capinando com o filho nas costas, porque não tinha outro jeito, né, precisava tentar tirar dali a subsistência. Então uma realidade muito difícil, e era parte do nosso trabalho a visão de que, poxa, estamos aqui deixando um pouquinho de contribuição, né, para que saiam projetos que sejam impactantes positivamente para a vida das pessoas. E nessas viagens para o interior, muitas vezes você tinha trechos de 3, 4 horas de carro 4x4, com muitos buracos, uma infraestrutura muito deficiente. E aí chegávamos numa comuna, que são as comunidades pequenas, que estão praticamente isoladas, espalhadas, e ali tinham as obras. Então eram obras de postos de saúde, uma pequena escola, né, alguma residência ali para o líder da comuna, como se fosse o prefeito local. Então não eram obras nada complexas, mas naquele ambiente acabava se tornando. Então, por exemplo, nesse período de 1 ano que nós ficamos lá, por 4 meses o país ficou sem cimento, porque a única fábrica do país teve problema e depois as importações acabaram emperrando nos portos. E aí todas as obras do país inteiro pararam, obras de construção civil, a não ser algumas empresas brasileiras que daí conseguiam importar o próprio cimento e daí continuavam trabalhando, mas aquela construção de menor porte parou completamente. Então já começa por aí. Em segundo lugar, você não vai esperar encontrar num local remoto como esse uma mão de obra acostumada a construir. Até porque a maioria das residências nesses locais, né, muitos moram em casas de pau a pique. Então a pessoa não tem a menor prática com construção, com concreto, com alvenaria, com cerâmica. Então muitas vezes vinham operários, né, da capital ou até de outros lugares do país, mas uma parte da mão de obra tinha que ser contratada localmente para poder ajudar, porque você não tinha também disponibilidade de mão de obra mesmo trazendo de outros lugares. Então, o que nós notávamos? Projetos que tinham alguns detalhes só para deixar, né, para não fazer aquele projeto quadradinho, super simples. Então, muitas vezes o pessoal na arquitetura colocava algum detalhe adicional para poder dar um charme no projeto. E isso a gente, né, entende, mas naquela realidade ficava muito difícil. Então nós tínhamos escadas redondas que ficavam com acabamento deficiente, porque era muito difícil já para eles conseguir acertar o esquadro, porque não fazia locação com topografia, obviamente, e tudo mais. Muitas dessas obras eram feitas sem energia elétrica, quando muito o empreiteiro levava um geradorzinho pequeno. Então você via obras fora de esquadro, você via obras com problemas de acabamento. E aí quando entravam esses detalhes do projeto, que era para deixar ele um pouquinho mais sofisticado, era onde apareciam os maiores problemas. Justamente porque se você não tem, né, tanta qualidade na mão de obra, isso acaba acontecendo. E o caso mais sério que a gente viu em uma dessas viagens era o acompanhamento de uma carteira de projetos de escolas, aonde na entrada dos alunos para as salas, para o corredor que levava até as salas, então a entrada do predinho, tinha uma laje com mais ou menos uns 4, 5 metros de comprimento, né, de vão. E era uma laje de pouca espessura até. Então, de novo, voltando, temos uma mão de obra que não foi treinada para construção, temos uma dificuldade de insumos básicos, estamos virando concreto em obra na mão porque não tem energia elétrica, e aí eu tenho uma laje de vão que não é nada demais, mas de novo, você está a 4 horas de 4x4 de algum outro lugar. Então essas lajes todas, em todas as escolas que eu visitei, elas estavam fletidas, algumas já tinham partido, estavam escoradas. Então passou até a representar risco para o prédio, né? Ia ter que ser tomada alguma ação antes de poder liberar para a ocupação das crianças. Então é só para dar um toque, porque isso traz vários paralelos para a nossa vida profissional, aonde muitas vezes o mais adequado para aquele tipo de projeto é simplificar. Não precisa ser lá num lugar remoto, num país diferente. Se eu vou fazer um projeto aqui que precisa ser muito rápido, e que o prazo é mais importante do que os outros fatores, eu vou tentar fazer ele de maneira simples, se é essa necessidade que eu preciso cumprir.
Se eu vou fazer num lugar mais afastado, que eu tenho problema de mão de obra, a mesma coisa. De repente eu posso deixar de usar detalhes em projeto e de repente se eu quiser até gastar um pouco para deixar ele um pouco melhor, eu posso gastar de repente na decoração, alguma coisa assim, mas adequando a concepção do projeto à realidade local, né? E isso vale também para a parte de planejamento. Então agora vamos esquecer um pouquinho a obra de uma casa no interior, etc., ou onde eu tenho alguma dificuldade. Se eu estou concebendo um projeto com determinadas características e com várias carências, eu também não vou sofisticá-lo demais ou colocar controles demais de forma planejada ou sair da realidade daquele dia a dia, porque não vai funcionar na prática. Então eu estou desperdiçando horas de planejamento, horas de concepção, e estou criando uma expectativa que depois lá na frente não vai ser feita. Vai ser o famoso plano, né, para inglês ver. Então, sempre tendo em mente como é executar o projeto e qual é o real uso dele, a real necessidade, a gente consegue ser mais eficiente e mais rápido, mais barato e mais seguro. Então essa era a mensagem que eu queria trazer aqui, né? Aproveitando a lembrança boa com o Farrah, conversar com ele que está lá na África, lá no Níger, e eu vou deixar o link do episódio aqui para você ouvir o podcast de como executar projetos em ambientes voláteis, ambientes hostis. Ele comentou bastante sobre questões de insegurança política, terrorismo na região, então vale a pena ver como é que é um ambiente que a gente não tem a menor ideia de como seja, porque não é a nossa realidade, né? É uma realidade muito dura. E também não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com a sua rede se você acha interessante, porque isso ajuda a levar esse conteúdo aí adiante dentro da nossa comunidade. Espero você no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Até logo!